Em nossa jornada de fé, muitas vezes nos deparamos com desafios e situações que parecem impossíveis de superar. Seja um problema financeiro, uma dificuldade emocional, ou até mesmo uma luta espiritual, somos naturalmente inclinados a olhar para os obstáculos e pensar que não há saída. No entanto, a Bíblia nos ensina que com Deus, nada é impossível. Em Lucas 1 versículo 37, o anjo Gabriel diz a Maria: porque para Deus nada será impossível. Esta verdade é um alicerce sólido para a nossa fé, nos lembrando que Deus é maior do que qualquer desafio que enfrentamos. Vamos explorar como essa promessa divina pode transformar nossa perspectiva e nos capacitar a enfrentar o que parece ser o impossível. Quando o anjo apareceu a Maria para anunciar o nascimento de Jesus, ele lhe fez uma revelação surpreendente. Maria, uma jovem virgem, seria a mãe do Filho de Deus, algo que à primeira vista parecia totalmente impossível. No entanto, a resposta do anjo foi clara: para Deus nada será impossível. Esta declaração não era apenas para Maria, mas também para todos nós. Em Mateus 19 versículo 26, Jesus reforça esse princípio, dizendo: para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. A promessa de que nada é impossível para Deus deve ser uma fonte de confiança e esperança para nós. Quando olhamos para as dificuldades de nossa vida, podemos ter a certeza de que, aos olhos humanos, o que parece impossível pode ser realizado por Deus. Essa confiança deve nos inspirar a crer que, quando entregamos nossas preocupações nas mãos de Deus, Ele pode transformar qualquer situação. A Bíblia está repleta de histórias que nos mostram como Deus fez o impossível acontecer. Um dos exemplos mais notáveis é o de Abraão e Sara, que, na velhice, receberam a promessa de Deus de que seriam pais de uma grande nação. Em Gênesis 18 versículo 14, Deus pergunta: há coisa alguma demasiado maravilhosa para o Senhor? Embora Sara fosse estéril e ambos já estivessem bem avançados em idade, Deus cumpriu sua promessa, e Isaque nasceu. Outro exemplo marcante é o de Moisés e o povo de Israel ao saírem do Egito. Quando estavam diante do Mar Vermelho, parecia não haver caminho algum para a sua libertação. Mas Deus abriu o mar, fazendo com que o povo atravessasse em terra seca. A intervenção divina em situações onde o homem não poderia fazer nada é uma prova clara de que Deus pode fazer o impossível acontecer. Em 1 Reis versículo 17, vemos a história de Elias, quando ele foi sustentado por uma viúva que, à primeira vista, não tinha recursos. Ela tinha apenas uma pequena porção de farinha e óleo, e parecia impossível que ela pudesse alimentar a si mesma e a Elias. Mas Deus multiplicou a farinha e o óleo, garantindo que não faltasse alimento para ela e sua família. Este milagre, realizado em uma situação aparentemente impossível, nos ensina que, quando confiamos em Deus, Ele sempre proverá o necessário, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. A declaração de que com Deus nada é impossível ou não é apenas uma verdade teórica, mas algo que deve transformar a maneira como vivemos. Como podemos aplicar isso em nossas vidas? A primeira chave é ter uma fé ativa. Não basta apenas crer que Deus é capaz de fazer o impossível, é necessário agir em fé. Em Tiago 2 versículo 17, somos lembrados de que a fé sem obras é morta. Quando enfrentamos desafios, nossa fé precisa ser acompanhada de ações que demonstrem que confiamos em Deus. Outro ponto importante é orar com confiança. Em Mateus 7 versículo 7, Jesus nos ensina: pedi, e dar-se-vos-á, ou buscai, e achareis, ou batei, e abrir-se-vos-á. Quando oramos, devemos crer que Deus é capaz de fazer o impossível. Isso significa que, ao pedir a Ele algo que parece fora do alcance, devemos orar com fé e não duvidar da sua capacidade. Em Marcos 9 versículo 23, Jesus afirma: tudo é possível ao que crê. Essa é a chave, ter uma fé sem limites, confiando no poder e na soberania de Deus.